A lei do karma ou a lei de causa e efeito. Você sabe o que significa? Sabe qual é a atuação dela na sua vida? Você sabe que tem karmas a resgatar nessa vida? Você sabe que você está nessa vida para resgatar karmas? Não só para isso, né? Para outras coisas também, principalmente para encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio e o caminho da harmonia e da felicidade. Meu nome é Sandra Salles, sejam muito bem-vindos e hoje eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto de karma e transformação. Esse é um assunto que mexe com algumas pessoas, mas se você está aqui me seguindo é porque você se interessa por esse assunto, você sabe do que se trata, pelo menos já ouviu falar. Todos nós temos uma missão nessa vida. Toda vida tem um propósito. Na verdade, é mais do que uma missão, é um propósito. Toda vida tem um propósito. Ninguém encarnou aqui nesse planeta, ninguém está aqui a passeio, né? Você não veio aqui só para se divertir também, aproveitar a vida também, tudo isso faz parte. Mas o propósito da sua vida é fazer com que a sua alma evolua. E a sua alma só vai evoluir se você fizer algumas coisas, né? A primeira delas é resgatar os karmas que você trouxe de outras vidas. Então, vamos dar uma voltinha ao início e eu vou falar a lei universal do karma, que é a lei de causa e efeito, que é equivalente à lei da física de Newton, né? Que diz que toda ação gera uma reação oposta e contrária. Significa que tudo que você faz gera uma reação. Tudo que as outras pessoas fazem também gera uma reação, tá? E essa reação pode ser positiva ou negativa, de acordo com a ação. Ela é oposta porque é no sentido de tudo que vai e volta. E ela é equivalente porque é proporcional à ação. Dificilmente você vai ter uma reação desproporcional à sua ação, tá? E o que acontece? Ao longo das nossas vidas, quem é espiritualista entende que o ser vive várias vidas e que uma vida dá continuidade à outra. As lições dão continuidade e as lições elas passam de uma vida para outra, porque nós não conseguimos muitas vezes aprender uma lição em uma vida. E toda nossa ação gera um karma. E karma, como eu já falei, não é só negativo. Karma pode ser também positivo. Podem ser reações, você pode gerar karmas positivos, que alguns chamam de dharma, é a resposta àquela ação positiva que você teve, tá? Só que ao longo das nossas experiências, ao longo das nossas vidas, experiências, né? Nesse planeta, a gente vai acumulando determinadas experiências ou comportamentos que não são necessariamente positivos. A maioria deles acabam se tornando vícios, né? Hábitos na nossa vida. E a gente se acostuma com aquele comportamento e acaba repetindo. E quando a gente acaba repetindo, ou quando esse tipo de comportamento é excessivo, ele se torna ele gera karmas que você precisa depois voltar para resgatar. A boa notícia é que tudo isso está escrito no seu mapa. O seu mapa natal, o mapa da data do seu nascimento, ele tem todas essas informações. A informação de tudo que você viveu em vidas passadas e que geraram, né, esses comportamentos que foram excessivos em vidas passadas e que você agora precisa corrigir. Por que é corrigir? Porque, de novo, a gente precisa voltar ao equilíbrio. Não é? Pensa na vida como uma balança, em que os dois pratos precisam pesar a mesma coisa. Por quê? Porque se um tiver mais pesado do que o outro, fica em desequilíbrio e você fica em desequilíbrio e você fica em harmonia. E equilíbrio é a palavra-chave, pessoal. Equilíbrio é aquilo que a gente tem que buscar na nossa vida. O equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. O equilíbrio financeiro, que é você gastar aquilo que cabe dentro do seu orçamento, né? Não gastar mais do que ganha.
ter um equilíbrio na saúde, para você ter uma alimentação equilibrada, cuidar do seu corpo, porque muita gente não sabe, mas o descuido com o corpo, o descuido com esse veículo que a gente traz para essa vida, que é o veículo que nos proporciona todas as oportunidades que a gente pode conseguir nessa vida, é o nosso corpo físico, que é o que você trouxe para essa vida, o que possibilitou a sua alma estar aqui nesse planeta. Os descuidos e os excessos com o corpo geram karma. Geram karma que você vem pagar em outra vida, que você nem sabe que fazia, né? Às vezes você nem sabe que isso acontece, nem sabe que isso é possível, mas é possível sim. Muitas pessoas têm karma relativo a excessos em relação ao trato no seu corpo. Não cuidar da saúde, ter excesso de comida, excesso de bebida, às vezes até excesso de exercício físico. Nada em excesso é bom. A gente precisa do equilíbrio na vida. Então, o que acontece? Cuidar do seu corpo, que é o seu veículo, que é o que envolve o seu espírito nessa vida, também faz parte das suas ações, tá? Também faz parte de cuidar do seu ser, assim como cuidar das posses. As pessoas que nasceram, por exemplo, em uma condição social boa, que já entrou nessa vida herdando muito dinheiro, que tem condições materiais, que muita gente diz, nossa, já nasceu em berço de ouro, já veio com tudo facilitado. Às vezes isso também é um teste. Por quê? Porque se você tem posses, se você herdou, se você trouxe isso como ferramentas para te ajudar no teu propósito de vida, você também tem que saber cuidar dessas posses. Você também tem que saber cuidar da sua herança, dos seus pertences, de tudo que você trouxe. Então, se você veio com essa facilidade, você não pode desperdiçar, você não pode jogar pela janela e nem também trancar num cofre e guardar aquilo para sempre. Aquilo também, dinheiro, matéria, né? Tudo que é material também é energia, também precisa circular, também precisa proliferar e prosperar. Então, bens materiais, assim como o corpo, também são áreas da vida que, se houverem excessos, ou excesso por excesso de gasto, ou excesso porque guardou demais, não soube usar, gera karma, que vem pagar em outra vida depois. Na outra vida você vai nascer sem, que agora você vai aprender a dar valor. Ou então você vai ser obrigado a ter, mas vai ser obrigado a abrir mão daquilo, porque você precisa aprender a lidar com essa energia de forma equilibrada. Então, é o corpo, é o dinheiro e com todas as outras áreas da vida. Com a área dos relacionamentos, com a área, né, de relacionamento familiar, relacionamento interpessoal, relacionamento com amigos, trabalho, todas as áreas da vida, aquelas que estão todas descritas no nosso mapa, né, nas 12 casas astrológicas, todas elas podem gerar karma na sua vida, porque tudo depende de como você age em relação àqueles assuntos. Tudo depende de como você enfrenta essas situações, tá? E aí, para você resgatar os karmas das vidas anteriores e seguir adiante e continuar evoluindo, que é o ponto primordial dessa vida, todos nós temos nossos propósitos de vida e nossa, né, missão de vida. Mas dentre os propósitos, um deles é você evoluir. É você sair dessa vida um pouquinho melhor, nem que seja um tantinho assim, mas um pouquinho melhor do que você entrou. Melhor no sentido de que você está no caminho do equilíbrio, você está à busca do caminho do meio, como diria Buda, né? Buda passou aquela provação toda para descobrir que, na verdade, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio é que leva à iluminação, né? Ao ser iluminado. Então, para algumas pessoas, trilhar esse caminho do autoconhecimento, da evolução, pode ser assustador, né? Você imagina assim, assustador às vezes não é nem assustador porque vai ser muito difícil. Na verdade, para uns pode ser mais difícil do que para outros. Tudo vai depender do mapa de cada um, né? E o mapa diz tudo isso, tá? E como é que ele diz tudo isso? Quando você analisa o mapa, a gente vai ver os signos que são mais fortes no mapa,
que tem signos que sim tem um karma maior do que outros, tá? E não é só o signo solar. Não é basta ter o Sol no signo de Peixes que você vai ter uma vida sofrida, não é isso. Por exemplo, você precisa ter muitos elementos em Peixes, você precisa ter um Netuno muito forte no mapa, ter vários elementos que somados indicam que sim, aquela é uma vida com mais karmas a serem pagos. Tem outras coisas que a gente analisa. O Saturno fala muito sobre isso. Os aspectos, né? A quantidade de aspectos no mapa e a quantidade de aspectos tensos ou aspectos fluentes vão dizer de que forma que você pode trilhar essa jornada da vida em direção ao conhecimento, em direção à evolução e em direção à sua transformação. Todos nós precisamos sair dessa vida transformado. Tem muita gente que entra na vida e sai dela e nada aconteceu, tá? Então, uma das coisas que atrasa a evolução do espírito é a inércia, né? Não fazer nada em relação ao seu desenvolvimento, à sua evolução, à sua transformação, já é um gerador de karma, tá? Porque nós podemos gerar karmas por ações, mas também podemos gerar karmas por omissão. Quando você se omite de fazer alguma coisa, quando você fica com preguiça, né? Pode ser, em muitos casos, é preguiça. Deixa para a próxima vida, ou tá bom assim, não tá tão ruim assim. Seja qual for a desculpa, né? A pessoa pode empurrar com a barriga. Mas isso só vai atrasar a evolução do espírito e vai voltar na próxima vida com as mesmas histórias, com as mesmas experiências, ou até piores, né? Para poder conseguir evoluir. Algumas pessoas, né, antes da gente encarnar, a gente assina lá um contratinho com os senhores do karma, com os seres que planejam a nossa reentrada no planeta. A gente assina lá um contrato dizendo eu vou cumprir isso, aquilo, outro. Só que quando a gente nasce, você esquece tudo, né? E algumas pessoas sentem essa necessidade de buscar, sentem que a vida tem um sentido maior, que você tem alguma coisa que você precisa buscar e que tem um caminho que você precisa seguir. E outros simplesmente vivem a vida, né? Seguem, não buscam evoluir em nada, não buscam evoluir. E eu não estou falando só de evolução espiritual, não. A evolução espiritual, na verdade, acaba sendo a consequência. Se você fizer isso conscientemente, estou em busca da evolução espiritual. Então eu vou buscar as informações necessárias, o que eu preciso fazer para evoluir, aonde foi que eu errei. Se você fizer isso conscientemente, as chances são de que você consiga evoluir mais rápido ou resolver os karmas de uma forma mais rápida. Mas também pode ser que não. Por quê? De repente você se depara com um mapa muito complexo, que você toma conhecimento de que a sua trajetória não vai ser fácil, ou de que o seu caminho está cheio de pedras que você precisa, de obstáculos que você precisa saltar, que você precisa vencer para conseguir chegar lá na sua meta. Então, para uns vai ser mais difícil. E a pessoa, quando se depara com um mapa desse, às vezes ela vai dizer, não, volta atrás, não quero não, deixa para a próxima, vai ser muito difícil. Mas crescer dói, alguém já disse isso, né? Amadurecer não é fácil, porque exige responsabilidade da nossa parte. E um mestre já dizia, né? A ignorância é uma bênção. E realmente é. Aqueles que ignoram qualquer coisa, que não sabem de nada, que simplesmente vivem a vida do jeito que a vida se apresenta e vambora, vamos ver qual vai ser o resultado. Como eles vivem na ignorância, eles não podem ser culpados por essa ignorância. Não podem ser responsabilizados por essa ignorância. Mas a partir do momento em que você tira o véu da ignorância e você sabe qual é o caminho, você sabe o que precisa ser trilhado, aí você passa a ser cobrado, responsabilizado pelas suas atitudes, né? Por isso que o mestre disse que a ignorância é uma bênção, porque se você não sabe, você não pode ser responsabilizado por aquilo. Mas a partir do momento que você conscientemente dá o primeiro passo na direção do autoconhecimento, de buscar os caminhos que vão te levar
a resgatar esses karmas, a corrigir os excessos do passado, a corrigir comportamentos do passado, essa sua vontade é o pontapé inicial e é uma das principais coisas que você precisa para seguir nesse caminho, para conseguir traçar, né, a sua jornada e ter êxito, porque a vontade é primordial para que você dê esse primeiro passo. E a segunda coisa é a sua atitude, tá? A atitude que você tem diante dos desafios da vida. Os desafios estão aí para nos testar e para que você, né, são as lições que a gente precisa aprender. Então, a sua atitude diante dos desafios pode ser duas. Ou você enfrenta com coragem, você assume aquela responsabilidade e corre atrás de resolver aquela situação, né? De vencer esse desafio, de vencer essa prova, ou você simplesmente vai reclamar, e nessa reclamação, nessa atitude de você não aceitar essas dificuldades, isso só vai te gerar mais sofrimento. Então, a sua atitude é que vai determinar se aquelas lições que você precisa aprender vão te gerar sofrimento ou vão te gerar aprendizado. Se você sentar num canto e só chorar por aquela dificuldade, isso só vai gerar sofrimento e não vai te adiantar em nada e você não vai conseguir evoluir em nada. Mas se você enfrentar, se você olhar de frente, se você buscar as soluções e agir em relação a isso, aí, consequentemente, você vai obter um aprendizado e evoluir, dar um passinho, subir um degrauzinho na escada da evolução, né? Então, a sua ação e a sua atitude perante as dificuldades que vão determinar como é que vai ser esse caminho. Então, algumas pessoas têm karmas mais difíceis? Com certeza têm, não é? Por quê? Provavelmente elas têm uma quantidade de karmas acumulados, de coisas que não resolveram em vidas passadas e que se acumularam para essas vidas. E esse acúmulo acaba gerando uma dificuldade ainda maior. Você assinou aquele contratinho dizendo que você era capaz de conseguir, né? Acho que os católicos é que dizem muito isso, né? Você carrega a cruz que você consegue carregar, né? Ele nunca vai te dar sobrecarga de coisas que você não consiga carregar aquilo nas suas costas. Então, o que você trouxe para resolver, você tem condições de resolver. Basta que você dê o primeiro passo, que você siga no caminho e que tenha fé, porque a força vem de dentro. Mas se você não tiver a persistência de seguir nesse caminho, você não vai conseguir a fração final, que é a transformação, que é o aprendizado. Então, esse aprendizado, e que você tem todas essas informações através do seu mapa natal, né? Mapa astral, da data do seu nascimento, esse mapa é o GPS da nossa vida, gente. Eu repito isso 1000 vezes, né? Porque como é que a gente conseguia viajar antigamente, antes da invenção do GPS? A gente conseguia, claro. A gente tinha o quê antes do GPS? A gente tinha um Guia Rex, uma coisa muito antiga. Mapas, né? Eu me lembro na década de 80 e 90, eu viajava para o exterior, eu chegava numa cidade, a primeira coisa que eu fazia era comprar o mapa da cidade. Por quê? Como é que eu ia me locomover de um lado para o outro sem um mapa? Sem saber para onde é que eu estava indo, sem saber como é que eu ia chegar num lugar ou no outro. Tinha que ter um mapa. E eu acho que eu tenho até hoje uma coleção de mapas impressos de vários lugares, principalmente no exterior, porque aqui no Brasil é fácil, você pergunta um para outro e tal, mas no exterior às vezes é mais difícil, principalmente em países onde você não fala muito bem a língua. Mas mesmo nos Estados Unidos, onde eu falava bem o inglês, eu chegava numa cidade nova, a primeira coisa que eu fazia, mapa, comprava um mapa. Olhava tudo, onde é que eu vou. Então, assim, os mapas estiveram na minha vida desde muitos anos atrás, décadas atrás. E eu acho que o mapa é sempre a melhor maneira de você começar. E com o mapa astral não é diferente. Por quê? Ali você tem
todos os traçados. Ali vai te dizer, olha, esse caminho é o mais difícil, esse caminho, por aqui, aqui você tem uma coisa que pode te ajudar, isso aqui é uma força que você tem, isso aqui é uma habilidade que você tem, aqui é um assunto que você precisa resolver urgentemente. Então, ele é esse guia para você nortear toda a sua vida e com o propósito de resolver os karmas, usar da melhor forma possível as ferramentas que você trouxe para essa vida, porque ninguém veio para essa vida sem ferramentas. A gente tem as nossas ferramentas que ajudam para chegar na transformação, que é a evolução. Então, todo mundo consegue. Todo mundo, se quiser, consegue, e se for nesse caminho ou em outro caminho, né? O caminho da transformação, da evolução espiritual pode ser feito de diversas formas, por vários caminhos espirituais. O mapa astral kármico é uma dessas formas, e é uma forma que eu acho extremamente prática, porque você olha, você tem ali as jornadas e você ainda tem uma maneira de avaliar. E uma coisa que eu falo sempre, né? As pessoas que têm esses mapas mais difíceis, com mais, digamos assim, com mais karmas para pagar, ou com mais coisas para acertar, não é para você ter pena dessas pessoas. Quando você olha um mapa assim, com aquele karma, né? Por exemplo, tem muitas quadraturas, muita tensão entre os planetas, essas vão aprender mais na vida. Elas vão sofrer, mas elas vão aprender mais. Porque toda crise, toda dificuldade, ela leva, desde que a pessoa não sucumba, né? Se sucumbir, se você desistir no meio do caminho, aí fica difícil, né? Vai deixar acumular para a próxima vida, o que não é uma boa. Mas se você tiver força de vontade para seguir, a solução dessas dificuldades todas da sua vida, elas vão acelerar a queima dos karmas e vão acelerar a sua evolução como espírito. Toda dificuldade, gente, basta pensar nesse momento que a gente vive hoje. Aliás, hoje passou uma reportagem na TV que foi bem interessante falando sobre isso. Todas as grandes evoluções da humanidade vieram após grandes crises. Toda crise gera uma transformação e uma evolução. Por quê? Porque é diante da dificuldade que você é obrigado a pensar, a se mover, a tomar uma atitude e fazer alguma coisa por você mesmo ou pelos outros, não é? Então, esse momento que nós estamos vivendo, né, da pandemia, quanta coisa já evoluiu nesse período? E olha que a gente está falando de um período curto, né? Se a gente for levar em consideração guerras que aconteceram, que levavam décadas, né? ou crises humanitárias maiores, né? Aquelas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas elas, embora muita gente tenha sofrido, todas elas trouxeram alguma invenção, alguma evolução que ajudou as pessoas em alguma situação. Então, para sair de uma crise, você é obrigado a se mexer, você é obrigado a evoluir e você é obrigado a fazer alguma coisa. Então, quanto mais difícil for o mapa e a pessoa tiver a persistência de buscar a solução daquilo, mais rápida será a evolução dela, mais ela vai conseguir se transformar. Ou não, né? Depende, porque aí ela também pode cair nos comportamentos passados de erros e continuar errando. Mas se a pessoa que está em busca, que tem consciência, que ela olha para o mapa e que ela sabe, que ela está vendo ali as dificuldades, ela tem capacidade de acelerar o seu crescimento e o seu sofrimento. Não, acelerar o sofrimento. Bom, se acelerar o sofrimento, ele vai acabar mais rápido, né? Acabando mais rápido, está solucionado e você já parte para a próxima, né? Para o próximo desafio, para a próxima dificuldade. Então, as pessoas que sofrem, eu já li muitos livros kardecistas também, né? Uma vez eu li na época em que meu pai faleceu, que um médium me deu, porque
era uma coisa que eu estava passando naquele momento, né? Porque o meu pai sofreu muito no período da morte, né? Com a doença. E aí, esse livro era um livro bem curtinho, né? E eu acho que, se não me engano, o livro é Quem Tem Medo da Morte, uma coisa assim. Eu acho que foi esse o livro. E ele explica exatamente isso. As pessoas que sofrem muito antes de falecer por uma doença ou por qualquer questão, ela ali já está queimando muitos karmas. Então, quando ela faz a passagem, o período de transição dela é mínimo, porque ela já acelerou a sua transformação, já acelerou a queima do karma e ela acelerou o seu processo de regeneração. Então, ela salta para a luz com muito mais rapidez. Isso foi um alento para mim na época. E eu guardei isso, né? Porque justamente foi uma dificuldade que eu passei e eu aprendi. E qualquer coisa que você aprenda na dificuldade, dificilmente você esquece. É a mesma coisa que dizer que você aprende muito mais com seus erros do que com seus acertos. Qualquer matéria que você estuda, se você errar e tiver que fazer de novo, você vai aprender aquilo, guardar aquilo na memória de uma forma muito mais forte do que aquela coisa que você aprendeu rapidinho e que esquece rapidinho também, porque aquilo não fixa na sua memória. Então você tem uma capacidade de fixar mais na memória aquilo que você errou e que teve que refazer. Então, errar e ter que refazer é a nossa história de vida como espírito. A gente erra e a gente volta em outra vida para acertar, para resgatar, para aprender a lição, para transformar isso em conhecimento e sempre na direção do equilíbrio, que é o caminho do meio. Então, quando eu ensino sobre os signos, né, sempre eu ensino pelas dualidades. Todo signo tem o seu signo oposto, que é o seu complemento. E o que a gente busca sempre? É a junção dos dois para o equilíbrio, porque quando você junta os dois polos, né, positivo e negativo, normalmente são positivo e negativo na astrologia, um signo é positivo e o outro negativo, não no sentido de negativo, de ruim, é polos mesmo, né, de energia, igual pilha, tem o lado negativo e o lado positivo. Então, a gente junta para conseguir o equilíbrio, para conseguir porque é no caminho do meio, é no caminho do equilíbrio que a gente consegue evoluir. Então, se o seu mapa tem muitas facilidades, se tem pouca atenção, a tendência de você evoluir mais lentamente é grande. As pessoas que têm um mapa mais difícil, com muitas tensões, e ela tendo a firmeza para seguir nesse aprendizado, ela tende a evoluir mais rapidamente, evoluir com mais sofrimento, mas em compensação se transformando num espírito mais evoluído num período menor. Então, vamos às perguntas. A Cris Porto disse que o erro dói. Sim, quando você tem noção de todos os erros e você já está consciente, é claro que dói. Mas essa dor pode ser transformada. Isso significa que você tem consciência. E se você tem consciência, você já está se modificando. Se você já está se modificando, persista, né? É igual arrumar armário. Dá trabalho? Meu Deus do céu, dá um trabalhão. Mas no fim, quando você tirar tudo que não presta, quando você se desfizer daquilo que você não precisa mais, que você deixar ali dentro só o que te serve e o que te faz bem, a satisfação vai ser muito boa. E é exatamente o que a gente precisa fazer na nossa vida o tempo todo. Daniele perguntou: gostaria de saber se uma pessoa que sempre foi boa e sofre um tempo no hospital antes de morrer, isso poderia ser, além do resgate dela própria, pode ser para fazer com que a pessoa próxima melhore. Modifique suas atitudes, reavalie seus atos. Sim, com certeza. Daniele, quando essa pessoa está no hospital sofrendo por alguma doença e tudo mais, ela está
resgatando um karma dela, tá? Mas o karma individual dela. Mas existem os karmas familiares. Quando uma pessoa sofre dentro de um núcleo familiar, todas as pessoas daquela família, todas as pessoas que têm vínculo, porque é claro que tem pessoas que não estão nem aí, mas as pessoas mais próximas, né, principalmente pais, filhos, os cônjuges, as pessoas mais próximas daquela pessoa que está sofrendo, elas têm lições a aprender junto com ela, que são os karmas de família, os karmas de relacionamento. Você passa por toda a experiência junto com a pessoa que está no hospital, que está doente. Então, é um resgate de todo mundo. E o tipo de comportamento que as outras pessoas da família têm em relação àquela situação é que vai determinar se elas estão evoluindo juntas ou não. Não é? Porque as pessoas podem encarar isso como um sofrimento e sentar e só se reclamar da vida, ou elas podem fazer algo, né? Ajudar, enfim, atuarem juntas para que aquele karma seja resolvido. E às vezes o fato de uma pessoa, né? Como você falou, uma pessoa que sempre foi boa, mas está no hospital sofrendo. Primeiro que esse sempre foi boa, eu vou colocar entre parênteses, porque você está falando da existência atual e você não sabe o que ela fez em vidas passadas, tá? De qualquer forma, né, se ela sempre foi boa nessa vida, ela gerou vários karmas positivos nessa vida. E se ela sofreu muito antes de falecer, ou se está sofrendo, ou se sofreu e não faleceu, a pessoa que sofre muito, que tem esse período, ela acelera muito a queima de karmas, tá? E as outras pessoas no entorno vão ter um comportamento, né? Cada um vai lidar com a situação de uma maneira. E como ela lida com a situação, é que vai dizer se ela está evoluindo ou não. E às vezes essa pessoa que sempre foi boa, né, e que está ali no seio de uma família e que está sofrendo muito, aquele sofrimento dela pode servir para trabalhar um karma familiar no sentido de que todas as pessoas envolvidas, ela está ajudando as outras pessoas a evoluírem também, as outras pessoas da família. Esse sofrimento não é só dela, é de todo mundo, entendeu? Então, quando uma pessoa tem uma condição de sofrimento, os pais sofrem, ou os filhos sofrem, as pessoas ligadas a ela sofrem também. É um karma familiar. E isso, com certeza, é uma coisa para ser resolvida por todos, tá? Todos estão aprendendo com essa situação e vão evoluir com essa situação. Espera-se, né, que evoluam. Que elas aprendam uma lição com aquilo e sim, faz parte da evolução delas, de todos. Eu queria, só para encerrar, eu queria dizer uma coisa que é muito importante. O seu mapa, ele mostra, sim, todos os seus erros do passado, tudo que você tem que corrigir, além das coisas boas também que você trouxe, né, para te ajudar a corrigir esses erros. Ele mostra principalmente o seu eu do passado. Agora, o seu futuro, quem faz é você. Então, você não precisa repetir os erros do passado, você não precisa continuar vibrando na mesma energia, você não precisa continuar sendo a mesma pessoa. Muito pelo contrário. Você está aqui para evoluir e para se transformar. Então, essa transformação só depende de você. Só depende de você dar o primeiro passo, buscar o seu caminho de evolução, seja ele qual for, mas buscar o caminho e persistir, porque o seu eu do futuro vai ser o resultado do que você faz hoje, não é? Porque a lei do karma é isso. Você
colhe aquilo que você planta. Então, hoje você está colhendo o que você plantou no passado. Mas no futuro, você vai colher o que você está plantando hoje. Então, presta bem atenção no que você está plantando hoje, porque isso é que vai determinar os seus comportamentos. Seu comportamento de hoje é que vai determinar o seu eu do futuro, é que vai determinar a sua colheita do futuro. Aquilo que você vai receber no futuro depende do que você faz hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. E se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar pelo direct, podem colocar nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder. E nós nos vemos na próxima live. Então, fiquem com Deus e até a próxima.